Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa quarta-feira aí, véspera de feriado prolongado, por isso mesmo, hoje eu vou responder as perguntas. Eu sei que algumas pessoas sexta-feira vai estar curtindo numa boa, descansando. Deve ter vídeo aqui no canal, tá? Eu acho que vai ter vídeo normalmente, mas já vou responder as perguntas hoje mesmo e, é claro, passar pelas notícias, porque temos algumas bombas caindo, inclusive depois que a gente solta o vídeo. Solta o vídeo, sai notícia, então, né, vamos manter aqui a calma, vamos respeitar a programação do Toque Passa, por favor, NFL. Faço aquele convite para você, deixar aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, se inscrever no canal, compartilhar o Toque Passa. Estamos aí sonhando já com os 21 mil inscritos, estamos caminhando bem para isso, falta pouco, então eu conto com a sua colaboração e se você puder ajudar ainda mais, faça parte do nosso clube de membros. Não é caro, tem um botão aqui em cima, tem um linkzinho aqui e tudo mais. Não é caro, tem vantagem, tem grupo no Telegram. Aliás, eu tô para marcar o bate-papo nosso. Eu esqueci de. Podia. Bom, eu vou colocar na aba da comunidade para quem é membro, para a gente definir aqui um dia para fazer um bate-papo pessoal ali, assim, sabe? Por Zoom, por Teams, não sei como é que vai ser, mas a gente faz uma conversa aberta. Então faça parte do clube de membros, concorre a prêmios. Com 150 membros, vou sortear mais uma jersey, uma camisa oficial de um time da NFL. Convido você também a conhecer a Fanatic Sport Nation, nossa loja parceira, camisetas maravilhosas. Olha essa aqui do Patrick Mahomes. E também a BetMais. Abra sua conta na BetMais por meio do link do que passa. Final de Champions, está na hora de fazer aquela apostinha ali, ó. Aproveita bastante na BetMais. Abra o link e teremos vantagens em breve para quem faz parte do clube de membros. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos começar aqui, eu vou começar me corrigindo, né? Porque faltou um dos principais nomes na minha lista de segunda-feira do Hot City, que é do Brandon Staley, né? O Otávio Cambraia foi lá me cobrar no grupo de membros, no grupo no Telegram. O Dilson Ferreira também veio aqui nos comentários, me cobrou, e eu me sinto envergonhado. Essa lista devia se chamar Lista Brandon Staley dos técnicos que devem cair. Eu não sei, deve ter alguma feitiçaria no nome do Brandon Staley, foi uma amnésia, porque eu anotei, né, eu faço aqui um roteirinho pra gente falar tudo, mas eu coloquei o nome do Brandon Staley, um dos principais treinadores que pra mim está na corda bamba, mas ele deve ter uma feitiçaria que faz a mesma coisa comigo, né, com a equipe dos Chargers, porque pra mim ele já devia ter rodado no ano passado, na pior das hipóteses. Né, aquela virada que sofreu contra os Jaguars deveria ter custado o emprego, tinha opção no mercado, o Sean Payton estava aí, podia ser a alternativa, buscar, acho que ele toparia um time bem montado como é essa equipe dos Chargers. E o Brandon Staley para mim é muito fraco mesmo. Esse cara aqui veio batendo nessa tecla, olha, há muito tempo que ele tem que cair. Coragem, atenta, mas ele tenta na hora errada, aquela quarta descida, faz muitos erros mesmo. Não conseguiu arrumar a defesa. O ataque, para mim, é um desperdício que acontece com o Justin Herbert. Para mim, é mais uma vez um treinador que entra na corda bamba, mas já deveria ter caído. É outro cara que pode cair. Não acho que vai cair durante a temporada, porque os Chargers aparentemente estão muito tranquilos com ele, né? Mas, bom, o momento que cair já vai ser tarde. Essa é a dica aqui sobre o Brandon Staley. Na segunda-feira mesmo, horas depois de eu publicar o vídeo, tivemos notícia, né? Que a NFL está investigando mais um jogador envolvido em apostas. A gente tinha falado isso aqui, porque lá em abril rolaram 5 suspensões, né, de jogadores. 1 da equipe dos Commanders, 4 da equipe do Detroit Lions. E aí tinham falado que vai ter uma segunda onda, né? Vai ter uma segunda leva de jogadores sendo suspensos. Aí rolou a notícia que era um jogador dos Colts e o Isaiah Rodgers decidiu admitir que é ele que está sendo investigado, que ele cometeu erros, né? E está pronto para sofrer qualquer consequência aí para reparar essa situação. Ele quis dizer o seu nome, a equipe dos Colts tinha soltado também um comunicado falando que sabia que tinha, mas sem citar o nome do jogador. Mas ele fala que, pô, dessa forma aqui eu também tiro aquela onda em cima de jogadores e treinadores, né? Não tem mais aquela conversa, aquela especulação. Toda a pergunta nos OTAs da equipe dos Colts seriam baseados nisso, perguntando quem que é o cara, como é que vocês estão lidando com isso, corre risco. Muita especulação, ele foi lá e assumiu, né? Mas acho que a punição vai ser pesada para ele, por mais que ele tenha assumido, tem falado aí num clima de não, quero reparar isso daqui, mas eu não sei quão pesada vai ser a suspensão dele, porque as informações que vão surgindo são de uma coisa bem complicada mesmo, né? O Calvin Ridley, a gente vai lembrar,
que ele foi suspenso por tempo indeterminado, acabou sendo de 1 ano, vai jogar agora pela equipe dos Jaguars, foi trocado nesse meio do caminho, mas ele tinha feito algumas apostas, algumas envolvendo a equipe dos Falcons, por exemplo, ele era da equipe dos Falcons. Agora, o Isaiah Rodgers, segundo as informações, se envolveu em mais de 100 apostas numa conta aberta aí por um colega, né, por um associado dele ali. Ele abriu uma conta com outro nome, para não pegar o nome dele, teria feito mais de 100 apostas e de inclusive jogos envolvendo os Colts. Então, ele que é um cornerback, um bom jogador, né, retornador de chutes também, cara, a chance dele ser banida da liga está sendo bastante especulada e eu não duvidaria disso, mas meio que para servir de exemplo, né? A suspensão do Calvin Ridley foi pesada, a gente criticou até na época, porque parece mais pesado que outros casos, como de agressão a mulheres, por exemplo, mas o caso é que a NFL está tentando passar uma imagem. Ela tem parcerias com sites de apostas e pode sujar a imagem. Como eu disse, não tem nada a ver com relação ao que acontece no futebol brasileiro, pelo menos por enquanto, que a gente não saiba disso, né? Não tem uma falta que o cara fez de propósito para ganhar uma aposta, não tem. Aparentemente não é isso, é simplesmente ele ter feito apostas, não é envolvimento com terceiros que teriam pago para o cara manipular o jogo. Não tem, nesse momento, suspeita de manipulação de jogo, mas a gente segue acompanhando e a NFL também, claro, vai querer mostrar que não estava brincadeira. Tá certo. Né? O começo tem que ser bem punitivo para servir de exemplo pro restante que vem por aí. Ainda na segunda-feira, instantes depois do vídeo ir para o ar, os Bills fecharam com o outside linebacker Leonard Floyd, um dos bons nomes que ainda estavam disponíveis nessa free agency, né? Um jogador que na temporada passada ele teve 9 sacks pela equipe dos Rams, num ano ruim dos Rams, ficou 3 anos na equipe lá de Los Angeles, foram 29 sacks, campeão do Super Bowl 56. E o Floyd até falou, né, que ele foi campeão junto com o Von Miller, e o Von Miller teria recrutado ele para a equipe dos Bills. Falou que tinha outras propostas na mesa, a gente não sabe até que ponto é verdade ou não, mas eu acredito que sim, que tem outros interessados no Leonard Floyd. Mas ele chegou lá e o Von Miller falou que, falou 3 palavras, Super Bowl ring, né? Ele falou assim, um anel do Super Bowl, é isso que dá para prometer. Ele falou que recebeu muitas ofertas, mas escolheu os Bills porque era a melhor equipe que ele poderia sonhar em ganhar mais um título. Eu gosto muito do Leonard Floyd, acho um bom jogador. Entendi até que ele estava usando o mercado para ver se ganhava uma coisa a mais, por exemplo. Assinou um contrato de 1 ano aqui pelos Bills ainda, mas é um jogador que ajuda bastante na rotação do pass rusher. E a gente tem que analisar ainda mais a situação dos Bills, porque o Von Miller vem de uma lesão no joelho que precisou de cirurgia, é uma lesão grave, ele tem 34 anos, dá tempo de recuperação até o começo da temporada, mas a gente sabe que os Bills vão com calma, eles têm muita calma na hora de jogar um jogador que voltou de lesão, né? Passa um tempinho fora no estaleiro, pode ter outra lesão muscular, outros problemas que podem surgir através daquela recuperação. E o Leonard Floyd pode entrar muito bem nisso aqui. Ele, é claro, ele é o reserva, né? O Von Miller e o Greg Rousseau são os principais edges ainda, os caras que vão atrás, mas atrás do quarterback, mas o Floyd pode ajudar bastante nessa rotação. Eu acho que é uma adição bem interessante aqui para a equipe do Buffalo Bills. Deixa um aspecto, a gente vai lembrar, né? No ano passado era um time que tinha um grande grupo aí para pressionar quarterback, mas com a lesão do Von Miller ficou meia boca e o Floyd pode dar essa coisinha a mais. Acho uma boa contratação da equipe de Buffalo. Falando em lesão, vamos olhar de volta para os OTAs que estão rolando, que tivemos algumas notícias. A principal, eu vou seguir até em Buffalo, porque eu fiquei contente de ler isso daqui, porque o Damar Hamlin trabalhou normalmente nos treinamentos dos Bills nesta terça-feira. Essa informação que o clube, né, divulgou lá. Para quem não se lembra do nome, Damar Hamlin, acho difícil, mas a gente sabe que tem gente chegando agora, foi aquele jogador que teve uma parada cardíaca no jogo contra os Bengals, dia 2 de janeiro, o primeiro Monday Night Football da temporada ali, um jogo com muita expectativa, comecinho do jogo ainda, toma uma pancada, e aí tem uma situação que é raríssima, né? Toma uma pancada no peito, e aí é no momento certo do batimento, que momento errado seria, né? E o cara tem essa parada cardíaca, ficou dias no hospital, conseguiu se recuperar ainda bem, passou por todo o processo, 25 anos, já foi ressuscitado, ele até brinca que ele tem 2 dias de aniversário, agora é o aniversário, né, de nascimento e do renascimento dele,
Ele, em abril, foi liberado pelos médicos para voltar a ter as atividades ligadas ao futebol americano e agora voltou a treinar. Normalmente a gente fica contente de ver, né? Porque, putz, aquilo lá mexeu bastante com a gente, eu tava bastante chocado. Era um jogo que eu acordei querendo ver, porque ia ser um jogaço. Pô, foi pesado mesmo. Então, pô, desejando aqui o melhor pro Damar Hamlin. Lá em São Francisco, o Kyle Shanahan falou sobre o Brock Purdy, né? Falou que, ó, o Purdy tá no processo normal, tá tudo indo bem com o Brock Purdy. Segundo o Shanahan, ele falou que não tá assistindo isso daqui, porque ele tem outras coisas que se preocupar nesse momento, mas o Purdy tem fazendo lançamento aí 3 vezes por semana. Todo o processo de retorno está sendo levado, né, normalmente ali, continua no caminho normal da recuperação, sem problemas, o que é bom a notícia. Então ele acredita que o Brock Purdy vai estar bom o mais rápido possível, né? Não tem previsão se ele vai estar para o começo do camp, ele falou que nem perguntou sobre isso aqui, mas ele não quer acelerar nenhum processo, não quer dar nenhum passo além do que é o planejado, vai com calminha para não ter problema, não ter que, né, dar uns passos atrás. Então podemos ter aí uma boa disputa entre Trey Lance e Brock Purdy durante o training camp da equipe do San Francisco 49ers, o torcedor fica contente. E para a gente fechar aqui as notícias, nessa terça-feira também, o Ian Rappaport, da NFL Network, informou que Jimmy Garoppolo estará à disposição aí do training camp da equipe do Las Vegas Raiders. A gente vai lembrar que ele passou por cirurgia no pé pouco depois de assinar o contrato com a equipe dos Raiders. Colocaram aqueles adendos no contrato dele, falando até que, pô, graves riscos, né, se ele voltasse a jogar. Mas a última mensagem é que vai estar tudo certo com ele. O Brady já falou que não vai jogar, então é com o Garoppolo e ele vai estar à disposição. Essas informações que a gente tem aqui de bastidores desses OTAs. Vamos lá responder pergunta. Então, vocês mandaram bastante perguntas, eu gosto disso aqui. Podem mandar mais, que a gente vai respondendo também sempre. É o momento de tirar dúvidas. O Wanderson Pimentel que perguntou aqui quais as 5 franquias que eu acho que é garantido que não vão para os playoffs nessa temporada. É difícil, acho que tem bastante. Por exemplo, o Cardinals eu já elimino. Eu acho que os Bucks também não vão ter chance, por mais que a divisão seja fraca e os Bucks possam ter ali, mas eu acho que vai ser um time ruim. Commanders, até porque é uma divisão forte e eu acho que os Commanders estão sem comando. Os Rams também é outro time que eu não boto muita confiança, assim, por mais que tenha o McVay. Eu acho que é um processo de reestruturação, de reconstrução dessa franquia ainda. E eu vou colocar aqui os Titans, tá? Eu tô na dúvida entre Packers, eu não acho que os Packers vão conseguir vaga nos playoffs. Os Colts também acho que estão fora. Os Texans acho que ainda não é o momento. Os Patriots mesmo, né? Cara, muito difícil. Tem aquele fator Belichick que faz você ter uma confiançazinha, mas não vejo como um time para brigar, ainda mais numa divisão tão complicada. Os Raiders também, outro time que acho que vai mudar até de treinador. Tem bastante opções, né? Eu vou ficar com esses 5, mas acho que tem mais times aí que eu descarto dessa briga. Mas começa a temporada também, muda tudo. O Marcel Sartor, que ele falou assim, como são os treinos técnicos e táticos das equipes? São feitos treinos do tipo titular e reserva, simulando um jogo, ou são feitos sem impacto? Depende da época do ano. Neste momento, por exemplo, no OTA, tem o 7 para 7, tem 9 para 7, tem 11 para 11, mas é tudo sem contato, né? Não pode ter contato, é mais um walkthrough. E na temporada existem os momentos em que você faz com contato, que você faz só o walkthrough. Tem momento que o quarterback sempre é protegido, né? Ele usa um colete ali para ninguém correr o risco de fazer o que não deve com o quarterback durante um treino. Tem ataque contra a defesa, né? Titulares jogando, o ataque titular contra a defesa titular. Tem também a defesa titular jogando contra um ataque reserva ou até com um quarterback de practice squad, porque muitas vezes o reserva ou o quarterback do practice squad, eles simulam o ataque do adversário daquela semana, né? O cara tem que emular muito as características do quarterback, é um cara que sai do pocket, é um cara que fica mais no pocket, o cara tem que emular esse adversário. Vou enfrentar uma Mahomes, então eu vou fazer um cara que tem que prolongar a jogada. Como é que nós vamos fazer isso daqui? Tudo isso é avaliado e ao longo da temporada tem contato, tem treino sem contato, varia bastante, mas durante a off-season as regras são bem rígidas mesmo, nada de contato, isso aí gera multa, suspensão, perda de picks até se tiver um contato a mais. O Fábio Ferreira tá falando aqui dos Bengals, né? Que os Bengals têm treinado muito pouco, né? O time que menos tem usado datas desses OTAs. Falou que tem sido treinos mais intensos, tem agradado os jogadores, né? E aí ele falou que não acha que julho também é o momento de ganhar ou perder lugar no roster. Aliás, lugar no roster é difícil, né? É o treino que avalia e de fato é agosto ali que vai definir ou não.
Aí, nessa época, você só pode perder se você machucar um jogador. Você apoia a decisão do Zac Taylor em começar de leve a off-season? E mandou aqui um abraço, muito obrigado. Cara, eu apoio, mas a gente só vai falar que deu certo ou errado no final da temporada. Se ganhar, aí tá tudo lindo, aí precisa nem treinar, né? Eu sempre brinco que é essa história. No final do tempo, é um pouco de engenharia de obra pronta. Eu gosto, eu acho que não tem por que exagerar, não tem por que forçar. Gosto de você dar um descanso a mais para os jogadores, né? O trabalho sendo bem estruturado, você pode ser mais rígido ou você pode ser mais solto. O importante é você ter o embasamento para isso, né? No final do ano a gente vai avaliar se deu certo, se deu errado, né? Aquela história de que ninguém se diverte aqui, então não vai ganhar. Aí vai lá e ganha. É um pouco de engenharia de obra pronta. O que é bom é aquilo que dá certo. De fato, eu gosto, mas eu gosto. Eu prefiro desse jeito, eu gosto dessa iniciativa do Taylor. O Yuri Brito falou, tá acompanhando essa off-season da NFL pela primeira vez e ele pediu para explicar melhor o que um time tem que dar para o outro em caso de uma troca, né? Ele falou até aqui na questão do Rodgers, na NBA não poderia ter acontecido apenas por picks, tem questão do salário e tudo mais. Cara, NFL a troca é por picks ou por jogadores. Tem gente até acha que você paga, não tem pagamento, não tem grana rodando para lá e para cá, não acontece no futebol, são trocas de jogadores ou picks. Não, o picks, né? As picks, as escolhas de draft. E a questão tem que fazer o cara entrar na folha salarial do outro time que vai receber. Tem gente que até paga, né? Eu lembro do caso do Baker Mayfield, o cara tinha uma grana garantida, os Browns aceitaram parte dessa grana e mandaram o jogador ganhando menos lá para a equipe dos Panthers, né? Os Panthers pagando menos e os Browns tomando uma parte desse salário. Tudo isso tem que encaixar na grana do outro, porque ao contrário da NBA, aqui é um hard cap, né? O cap salarial ele é rígido, você não pode ultrapassar de maneira nenhuma, não tem luxury tax, não tem nada. Tem que encaixar só lá dentro. Muitas vezes o jogador é trocado, chega lá e já num momento já renova, faz uma alteração no contrato dele para garantir um pouquinho mais de espaço para o time. Então, a única questão é essa: troca por picks, não tem que olhar o salário, a não ser que se encaixe no time do que está recebendo o jogador. O Rudenburg II mandou aqui a pergunta: o que significa ser um X, um X-receiver, né? O recebedor X, que a gente fala do X, Y e Z. Ele basicamente é o alvo primário, né? Ele fica alinhado na linha de scrimmage, né? Esse cara vai ficar lá em cima, geralmente lá no topo, né? É do lado oposto do tight end. Quando você tiver o Y e o Z, eles ficam do mesmo lado. Pode ser o tight end, pode ser o slot receiver, o outro recebedor, que é o mais o oposto desse lado aqui, que fica com alguém. E esse cara, né? O Z aqui ele não tá alinhado na linha de scrimmage. E o X é o split end, né? É o cara que está mais ali pro solto. Ele ele não faz motion nenhum, porque ele está alinhado na linha de scrimmage, e tem que ganhar do cara na velocidade. Geralmente ele é o alvo principal, geralmente ele é o principal recebedor, aquele cara com capacidade para vencer na corrida, para vencer no corpo, para buscar aquela rota mais longa, e ele é o cara que vai enfrentar a defesa adversária sozinho, né? Como eu disse, ele fica do lado oposto do Y e do Z. Esses caras podem cruzar rota, esses caras podem fazer chamar atenção para o outro, para atrapalhar ali e ajudar o cara a receber. O X é o cara de confiança mesmo, o cara que fica lá no lado oposto, é o principal recebedor, assim digamos. E eles usam essas terminologias para até na hora de chamar a jogada ficar mais fácil. Então ele fala o X, não sei o que, aí o cara vai lá e sabe qual é a rota dele. Mas o split end, o cara do topo ali, o principal é o recebedor X na denominação. O João Pedro NFL falou: quero opiniões contundentes. Aqui vai ter. Aqui é contundente. Kyle Murray, superestimado ou subestimado? Ou ele é colocado no patamar correto? Bom, você deu as três opções, então fica difícil ser contundente. Depende muito de quem está avaliando. Tem gente que superestima, tem gente que subestima o Kyle Murray. Mas eu, sinceramente, vou dizer para você, aí meus amigos, o Cherny, o Ivo vão ficar bravo,
mas eu sempre achei ele um pouco superestimado, tá? Mesmo nos melhores momentos dele, eu não via algo que fosse capaz de colocá-lo num patamar de um cara que vai brigar por MVP, por um cara... Não achava sustentável o jogo dele, né? Eu achava que era uma coisa que ficava meio batida. Pode falar que é o Cliff Kingsbury que não conseguia mudar, mas eu nunca consegui ver nele também algumas coisas diferentes. A gente sabe que o Mahomes, por exemplo, é um cara que é móvel e ele vai lá e tira o coelho da cartola. Você tem outros jogadores que conseguem fazer aquele algo a mais, e o Kyle Murray eu nunca vi dessa forma. Eu não concordava muito com a escolha de primeira rodada nele, tudo bem que era o Rosen, e aí, ok, é melhor ter o Kyle Murray. Ele é um cara que, para mim, não é consistente, né? Ele tem esses altos e baixos aqui, não é só culpa do Cliff Kingsbury. Já sofre com lesão e ainda é um cara que tem um estilo de jogo que deixa ele bastante vulnerável. Falam muito mal de bastidores dele, que ele não é um líder, que ele tem um pouquinho de problemas assim de gerir grupos, né? E o quarterback precisa desse fator de liderança. Para mim, o contrato dele foi um grande erro, tá? Mas é minha opinião, ele pode ir lá jogar muito bem, mas eu não sou fã do Kyle Murray. Para mim, ele é superestimado por muita gente, ele é mais superestimado do que colocado no mesmo patamar. Claro que todas as opiniões são muito bem-vindas. Guilherme Vieira Barbosa falou, cara, tem uma dúvida que ficou na minha cabeça. Eu reparei que as bolas dos kickers, né, as bolas que os kickers chutam, kickoffs e retornos são mais claras, um marrom, um vinho mais claro, que as bolas usadas durante os snaps normais dos jogos. Olha, eu fico te devendo a cor, porque eu sou daltônico, mas existe uma diferença na bola, porque são bolas de chute. Tá? São bolas para isso. Cada ataque joga com as bolas dos times. Elas são preparadas por caras especializados para isso. Alô, Tom Brady, né? Mas os quarterbacks gostam de uma coisa. Então o cara desgasta um pouquinho onde vai ficar o dedo. Ele prefere um pouquinho mais áspero aqui, áspero lá. Enche um pouquinho mais, murcha um pouquinho menos. Eu lembro que o Rodgers, antes do Brady ter murchado, o Rodgers parece que gostava da bola mais cheia do que permitia. Tudo isso aqui é feito lá nos bastidores. E você tem as bolas de chute, que aí são da arbitragem. Quem são responsáveis por essas bolas são os árbitros mesmo. Então não é a mesma bola do time. Inclusive, quando você faz a interceptação, você leva a bola para casa e ela tem o símbolo do time ali, né? Então os times levam as bolas e elas têm os símbolos de cada time. Então o cara guarda esse souvenir que ele interceptou a bola do adversário, enquanto a bola de chute é uma bola da NFL só mesmo, tá? O Leonardo Salles perguntou aqui, Rafa, primeiramente parabenizar, muito obrigado pelo seu elogio, e a dúvida que tem é se existe uma obrigatoriedade de um jogador ter que passar pelo college antes de entrar na NFL, ou a possibilidade de entrar do high school direto para a NFL. Ele falou, desculpa caso a pergunta seja boba. Não existe pergunta boba, cara, toda pergunta é muito válida e existe uma regra de 3 anos. Você tem que sair do high school e ficar 3 anos para ser elegível para o draft. Não necessariamente você vai passar os 3 anos no college, mas dificilmente você vai conseguir alguma coisa fazendo outra coisa, né? Tipo, tá trabalhando e aí do nada você vai. Mas não dá para sair direto do high school e ir para NFL. Até porque a condição física seria completamente diferente. Os jogadores que saem do high school, muitas vezes eles nem entram, eles não jogam no primeiro ano, porque eles precisam ganhar massa, eles precisam ganhar corpo para conseguir competir no college. Na NFL é outra parada ainda completamente diferente. Então, tem essa obrigatoriedade, tem cara que não quer, tem time que quer mudar isso daqui, quer tirar essa regra dos 3 anos, porque vê, por exemplo, running backs, uma situação de 3 anos você desgasta o jogador, o cara tá lá sem ganhar, né? Agora até pode ganhar dinheiro, mas não podia ganhar dinheiro nenhum, e se desgastando apenas, tendo lesões, então às vezes você pode perder um talento, mas existe essa regra, 3 anos, do momento que o cara sai do high school, 3 anos para ele poder entrar na NFL. O Carlos Alexandre Rezende mandou 2 perguntas aqui. Primeiro ele falou que se eu acho que eu tenho que alterar algumas regras que penalizam a defesa para o jogo ficar mais equilibrado ou não tem como. Bom, muitas das regras são criadas até pensando na proteção dos jogadores, questão de concussão, questão de lesão, machucar menos os jogadores adversários, a defesa vai um pouquinho mais para cima, então mudou até o aspecto. Não tem como dar tackle sem baixar a cabeça, e no fim a gente aprendeu a dar tackle, tudo se resolve, tudo dá um jeito, os jogadores de defesa conseguem se melhorar. E tem outro fator que eu acho, por exemplo, eu falei com o Cairo Santos uma vez, ele falou que quando mudou a regra pro chute ser mais para trás, ele falou, cara, nunca vi os caras dificultarem a vida do jogador. Então o time de especialistas também sofre um pouco como as defesas sofrem, né, no trabalho delas. Porque a NFL quer ver touchdown.
A NFL sabe que é o ataque que atrai a publicidade, que atrai jogo de muito ponto, atrai público. Pegar o Super Bowl 53, ninguém gostou, porque foi um grande show defensivo e isso aí não é atrativo para ninguém. Então a NFL quer cada vez mais touchdowns e ela vai ajudar a proteger mais os quarterbacks e proteger cada vez mais os jogadores que anotam pontos no ataque. A defesa sempre vai ser um pouco mais complicada na vida. E aí, ele também perguntou qual a mudança tática mais recente que aconteceu na NFL. Cara, é difícil porque não tem assim. A NFL não para. É impressionante isso. A NFL, no futebol, a gente vai conseguir falar do tic-tac, o jogo posicional, isso aqui fez essa mudança. A gente consegue analisar muito bem. A NFL é muito veneno e contra veneno no momento, é na hora, né? A gente via uma NFL que tendia a ser uma liga cada vez com mais pontos, com os quarterbacks de astros ali, putz, não precisa tanto de proteção, agora os quarterbacks vão soltar o braço e vai ser um ponto atrás do outro. A gente teve 2 temporadas atrás essa impressão. Shanahan, McVay, mentes ofensivas vão colocar esse jogo em outro patamar e o jogo agora vai ser um jogo de muitos pontos. E aconteceu na última temporada, as defesas falaram assim, não vai ser assim não. As defesas evoluíram e conseguiram anular um pouco do que acontecia lá com o que a gente viu na outra temporada, os quarterbacks brilhando, buscando bolas de profundidade. Você mudou bastante o aspecto, a gente sempre discute bastante no clube de membros lá, com o Maurício Rodrigues, falando o tempo inteiro sobre essa situação de não ter um 4-3, um 3-4, né, que a gente avaliava as defesas, porque os linebackers, jogadores de linhas ofensivas, eles estão cada vez mais com um biotipo parecido e você mascara muito isso. E da onde vem a pressão? Hoje em dia vem de qualquer lugar, né? Você tem poucos nose tackles, como um Wilfork, por exemplo, um cara muito grandão, sabe? Mudou bastante o físico, então as defesas tiveram uma grande mudança. Agora, você pode avaliar também, eu lembro uma coisa que parecia meio clara para mim, e eu cheguei a ser resistente um pouquinho no começo, lá em 2012, 2013, que eu achava que não dava para mudar muito o aspecto do quarterback, né? O quarterback passou a ser algo mais móvel, antes era mais um pocket passer, Tom Brady, o Peyton Manning, e aí começa a surgir um Russell Wilson, os caras começam a mudar, pô, esse cara mais móvel, ele consegue fazer algo a mais, mas falava, esse cara vai ficar muito exposto, ele vai se machucar. E hoje você tem jogadores do tipo do Patrick Mahomes que não tem como negar, o Jalen Hurts, esses caras estão levando a NFL mais para a mobilidade do quarterback do que era antigamente. Tem algumas mudanças, mas é muito rápido. É muito aqui e ali, e um faz, o outro acha uma solução. É muito agitada a NFL, é uma evolução constante taticamente. É isso, pessoal. Deixa seu comentário aqui embaixo, mais perguntas, mais dúvidas, mais sugestões, e a gente volta. Aquele abraço.